Olá, meus caros, como estão? O tema que abordaremos hoje trata da relação do processo civil com a jurisdição internacional. A ideia de justiça constitucional vem sofrendo profundas alterações e, em grande medida, devido ao impacto causado pela formação do sistema internacional e regional de proteção dos direitos humanos. De modo que, na atuação da jurisdição do Estado contemporâneo, apresenta-se imprescindível investigar a possibilidade do controle jurisdicional das leis a partir dos tratados ou convenções internacionais de direitos humanos. Com efeito, a partir da nova concepção dos direitos humanos, surgida no período do pós-guerra, foram criados sistemas internacionais de proteção nos âmbitos regional e global, com o objetivo de promover uma efetiva tutela dos direitos em verdadeira relação de complementariedade com as ordens normativas nacionais. Portanto, a proteção dos direitos humanos, que antes cabia exclusivamente aos Estados na concepção de direitos fundamentais, passa a ser compartilhada com a própria sociedade internacional. Nesse cenário de tutela internacional e regional dos direitos humanos, à semelhança do sucedido com a justiça constitucional, vem se delineando no contexto regional latino-americano uma justiça transnacional, que tem por fim fiscalizar a atuação do Estado soberano em face daqueles direitos. É que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente a partir de meados do ano 2000, vem construindo um modelo de controle de legitimidade das leis domésticas, fenômeno este que implica uma nova e importante tarefa para o juiz nacional, o dever de controlar a validade convencional dos atos normativos nacionais. A doutrina do denominado controle de convencionalidade das leis, delineada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio da sua jurisprudência, é um dos temas mais importantes da atualidade do direito processual constitucional, dos direitos humanos e do direito internacional. Quanto à incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, observa-se que, em geral, as constituições latino-americanas conferem a estes instrumentos uma hierarquia especial e privilegiada, distinguindo-os dos tratados tradicionais. Neste sentido, merecem destaque o artigo 75, 22 da Constituição Argentina, que expressamente atribui hierarquia constitucional aos mais relevantes tratados de proteção de direitos humanos, e o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal Brasileira, que incorpora estes tratados no universo de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. Os fundamentos do controle de convencionalidade foram definidos pelo plenário da Corte Interamericana no julgamento do caso Almonacid Arellano e outros contra o Chile, conforme conclusão exposta no parágrafo 124 dessa sentença. Dessa decisão, extrai-se que um juiz nacional, quando da resolução de um caso concreto, deverá realizar o controle jurisdicional de validade das leis, não apenas em face da Constituição, mas também em face das normas convencionais, sendo que estas possuem primazia jurídica sobre aquelas. Cabe ao juiz, portanto, o exercício de um duplo controle vertical de validade das leis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fundamenta a legitimidade da doutrina do controle de convencionalidade em dois argumentos principais. O primeiro refere-se à boa-fé nas relações internacionais, ou seja, o Estado que tem firmado um tratado ou uma convenção deve cumpri-lo, sendo que a adoção de uma postura contrária implica ato de má-fé jurídica e política, fato que pode, inclusive, acarretar a possibilidade de indenização pelos danos causados. Nesse sentido, é a prescrição do artigo 26 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. O segundo argumento, de natureza mais formal, consiste na aplicabilidade do artigo 27 da Convenção de Viena, que prescreve que um Estado nacional não pode sustentar normas de direito interno para justificar o inadimplemento unilateral dos compromissos internacionais assumidos. O controle de convencionalidade das leis compete tanto aos juízes nacionais quanto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, não sendo de competência exclusiva desta, como uma leitura apressada do tema poderia direcionar. Bem vistas as coisas, a competência para o exercício desse controle de validade das leis
dependerá do modelo de controle de constitucionalidade adotado por cada país, se difuso, se concentrado ou misto. Convenção de Viena. Artigo 27. Direito interno dos Estados, as regras das organizações internacionais e observância dos tratados. 1. Um Estado não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar a inexecução de um tratado. 2. Uma organização internacional, parte num tratado, não pode invocar as regras de organização como justificação para o não cumprimento do tratado. 3. As normas enunciadas nos parágrafos precedentes não prejudicam a disposição do artigo 46. Isto, por sua vez, não quer dizer que, se o juiz nacional não tiver o poder para realizar o controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade restará prejudicado e, portanto, a norma oposta à Convenção Americana de Direitos Humanos aplicada ao caso concreto. Nesta hipótese, caberá ao sistema processual nacional dispor aos jurisdicionados alguma técnica processual, recurso ou incidente, que permita um encaminhamento da questão para o conhecimento do órgão jurisdicional competente para a realização do controle de convencionalidade da lei, com uma verdadeira questão prejudicial à resolução do mérito da causa. O exercício da verificação da compatibilidade das normas nacionais internas com as normas convencionais internacionais de direitos humanos é um dever do juiz nacional, ou seja, deve este deixar de aplicar as normas internas opostas ou violadoras do Pacto de São José de Costa Rica, podendo ser feito a requerimento da parte, inclusive de ofício. Outro ponto importante a ser considerado quando estudamos a doutrina do controle de convencionalidade refere-se ao que seria o objeto deste controle de um lado e o material normativo de parâmetro do outro, que podemos denominar a semelhança do controle de constitucionalidade de bloco de convencionalidade. Por objeto, entende a Corte Interamericana que o controle de convencionalidade não recai apenas sobre as leis domésticas dos Estados, mas sobre as normas de direito interno, o que inclui nesse rol as próprias normas constitucionais. A questão das normas constitucionais, como objeto do controle de convencionalidade, foi debatida no caso A Última Tentação de Cristo contra o Chile, no qual a Corte Interamericana ordenou ao Chile que reformasse a sua Constituição, bem como as leis ordinárias, para que se conformassem à Convenção Americana de Direitos Humanos. Com essa orientação, a Corte Interamericana consolidou a teoria da supraconstitucionalidade dos direitos humanos e, por conseguinte, da prevalência das normas convencionais como parâmetro de confronto de validade dos atos normativos domésticos. A Corte é consciente que os juízes e tribunais estão sujeitos ao império da lei e, por isso, estão obrigados a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Mas, quando o Estado tem ratificado um tratado internacional, como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato do Estado, também está submetido a ela, o que os obrigam a velar porque os efeitos das disposições da Convenção não estão vulneráveis pela aplicação das leis contrárias ao seu objeto e fim, e desde que o início carece de efeitos jurídicos. Em outras palavras, o Poder Judicial deve exercer uma espécie de controle de convencionalidade entre as normas jurídicas internas que aplicam nos casos concretos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nessa tarefa, o Poder Judicial deve ter em conta somente o tratado, se não também a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana. A investigação acerca da possibilidade de controle jurisdicional da lei a partir dos tratados ou convenções internacionais de direitos humanos requer a prévia análise do status normativo dos tratados de direitos humanos em face da ordem jurídica brasileira. Caso o direito internacional dos direitos humanos seja equiparado à lei ordinária, não há como pensar em alçá-lo ao patamar de parâmetro de controle. Nada obstante, especialmente diante da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário
466-343, em que se discutiu a legitimidade da prisão civil do depositário infiel em face do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, é importante considerar duas posições que elevam o direito internacional dos direitos humanos a um patamar superior, dando-lhe a condição de direito que permite o controle de legitimidade da lei ordinária. A posição que restou majoritária no julgamento do recurso extraordinário, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, atribuiu aos tratados internacionais de direitos humanos um status normativo supralegal, enquanto a posição liderada pelo ministro Celso de Mello conferiu-lhes estatura constitucional. Ao lado destas posições, cabe ressaltar também a que sustenta a supraconstitucionalidade destes tratados internacionais. Ademais, a própria Constituição faz ver a superioridade dos tratados internacionais sobre a legislação infraconstitucional, conforme se extrai da interpretação do artigo 4º, parágrafo único, artigo 5º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Esses últimos foram inseridos pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Assim, a própria Constituição enfatiza a dignidade dos tratados internacionais dos direitos humanos, reconhecendo a sua prevalência sobre o direito ordinário. Neste sentido, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em conformidade aos ditames do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, são equivalentes às emendas constitucionais. Os demais tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil constituem direito supralegal. E os tratados internacionais que não tratam de direitos humanos têm valor de lei ordinária. Pugna pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os tratados sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no ordenamento jurídico. É importante ressaltar ainda que o novo Código de Processo Civil dá especial atenção à questão da cooperação internacional. A cooperação internacional terá lugar a partir de tratado do qual o Brasil seja parte ou mediante reciprocidade manifestada pela via diplomática, tendo que observar os direitos fundamentais processuais que compõem o direito ao processo justo na sua tramitação e a necessidade de inexistência de contrariedade ou de produção de resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro no que tange ao resultado pretendido, conforme o artigo 26, incisos 1 ao 3º do Código de Processo Civil de 2015. O sistema de cooperação internacional será estruturado a partir de uma autoridade central encarregada da recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Na ausência de designação específica, o Ministério da Justiça exercerá a função de autoridade central. O objeto da cooperação internacional consistirá na citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial, na colheita de provas e obtenção de informações, na homologação e cumprimento de decisões, na concessão de tutela de urgência, na assistência jurídica internacional e qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira, conforme o artigo 27 do CPC de 2015. Entretanto, cabe sublinhar que, para homologação de sentença estrangeira, não se exigirá a existência de tratado e tampouco a necessidade de reciprocidade, como previsto lá no artigo 26, parágrafo 2º do CPC 2015. Ademais, a cooperação internacional pode suceder mediante auxílio direto ou carta rogatória. O Código de Processo Civil de 2015 trata ainda das particularidades procedimentais ligadas a ambos e a cada um desses instrumentos. Daí, já se denota a conexão do processo civil com o plano internacional. Meus caros, por hoje ficamos aqui. Bons estudos e um grande abraço.